Olá para você que se liga na Gazeta do Povo, está no ar o Sem Rodeios, o seu programa diário de jornalismo independente, 20 de fevereiro de 2024. Eu já te convido a participar do nosso programa. Deixe o seu like, o seu comentário, compartilhe, deixe também o seu desabafo para os nossos comentaristas. E eu te convido, é claro, para se tornar um assinante da Gazeta do Povo. Ainda estamos com a promoção dos 105 anos da Gazeta, R$ 5,00 por mês nos primeiros 6 meses e você tem acesso ilimitado a todo o nosso conteúdo. Eu sempre falo aqui que você pode cancelar a hora que você quiser, mas eu duvido que você vai fazer isso, porque é um conteúdo de primeiríssima qualidade. R$ 5,00 por mês, tem o QR Code na tela, tem um link na descrição do YouTube e tem também o gazetadopovo.com.br/aniversário. Queria até lembrar que no link do YouTube nós temos ali a nossa comunidade do WhatsApp, que você pode fazer parte também, você encontra lá no nosso YouTube. Vocês viram aqui que o nosso card traz Lula como o rapazinho que rompeu com Israel, inflamou também o ato pró-Bolsonaro que convocou a manifestação, você se lembra, para o próximo domingo, dia 25, na Avenida Paulista, em São Paulo. Serrão, meu amigo, boa tarde. Ainda temos muitas coisas, muitas consequências das falas de Lula lá na Etiópia e também no Egito na semana passada. Ele escancarou também uma movimentação ainda maior para esse ato a favor de Bolsonaro e, claro, da democracia no próximo domingo. Boa tarde, Serrão. Saudações, meus amigos, meus amados haters, saudações, meu povo da Gazeta do Povo. Quem poderia imaginar que Luiz Inácio Lula da Silva conseguiria ser o cara que faria a mais eficiente e destruidora oposição a ele mesmo? Talvez aqueles que não acreditam completamente em Lula tenham pensado nisso, mas a grande maioria, que tem um pouco de bom senso, não apostaria nisso tão facilmente, pois o que estamos vendo é algo arrasador. Um presidente que já foi, no passado, alguém com um tirocínio político brilhante, alguém que sabia ser pragmático nas situações mais complicadas, alguém que tirava leite de pedra e que tinha uma capacidade mistificadora impressionante. Esse cara desapareceu. Desapareceu desde que sentou pela terceira vez no trono do Palácio do Planalto. E agora parece que ele está sentado em outro trono, o trono que mais parece um vaso sanitário, tal as insanidades que ele tem produzido. Carlos Lacerda, se estivesse vivo hoje, diria que o presidente Lula parece estar raciocinando com o intestino. Sim, está muito esquisito. Outros menos duros, talvez, que o Lacerda, talvez dissessem que Lula está aí pensando coisas equivocadas porque ele está esclerosado politicamente. A impressão é essa. Ou então, alguém que está dando ouvidos a radicais demais, muito próximos dele, que estão aí influenciando o presidente. Pode ser o caso até, não sabemos e nem podemos cometer essa maldade, de dizer que haja até uma influência maior sobre o Lula, da primeira-dama sobre o Lula. Janja da Silva pode estar aí exercendo esse jeitinho meio radical, chique, radical chato sobre o presidente, e aí ele tem produzido tanta bobagem. O resumo da ópera lamentável é que, até o momento, Lula só tem se preocupado em praticar vingança contra os que considera inimigos. Lula, até agora, só tem feito bobagem. Lembrem-se, ele voltou ao poder para ser o presidente que devolveria ao Brasil o papel de protagonista mundial. O Brasil seria o grande promotor da paz mundial sob a liderança de Lula, que voltaria a fazer diplomacia, certo? Não foi isso que a gente ouviu durante a mentirada da campanha eleitoral? Pois é. Não está acontecendo nada disso, muito pelo contrário. Ontem Lula conseguiu sepultar a sempre excelente diplomacia brasileira, que ele teve a coragem aí de avacalhar na era Bolsonaro, tentou menosprezar, dizer que Bolsonaro nada fez do ponto de vista diplomático, para tentar, com a mentira de sempre, dizer que ele ia ser o gênio da lâmpada, que iria reinventar o Brasil nas suas relações diplomáticas. Pois bem, ele reinventou, só que reinventou para pior. O Brasil virou um pária perante o mundo.
O mundo inteiro ontem se sentiu envergonhado, se sentiu desapontado, ou até quem não se sentiu dessa maneira, lamentou profundamente as declarações infelizes do presidente brasileiro, comparando a guerra entre Israel e o Hamas com o Holocausto nazista, dizendo que Israel parecia o time de Adolf Hitler. Pelo amor de Deus, Lula, só você, de uma maneira muito equivocada, seria capaz de produzir um raciocínio tão equivocado, tão mentiroso e tão criminoso. Que isso aí é você ignorar completamente o que foi o Holocausto, a dor de perdas de vidas dos judeus pelos criminosos nazistas. Então, esse discurso nazi-comuno-fascista do PT, que tem sido uma prática nazista, fascista e comunista no governo brasileiro, temos denunciado isso sistematicamente. A tirania tupiniquim tem o seu componente nazi-comuno-fascista, a utilização da máquina do Estado para oprimir as pessoas, o emprego político para assassinar reputações daqueles que são considerados inimigos. Tudo isso é um traço comum nessa nova era 3 do PT, que parece mais esclerosada e mais velha que a anterior. Então, Lula está indo por um caminho péssimo. Essa barbaridade que ele cometeu com Israel só não vai ter um efeito mais deletério para o Brasil, porque nós temos relações econômicas sólidas. Os negócios entre Brasil e Israel não vão se estremecer por causa da besteira criminosa que Lula falou. Mas, do ponto de vista da diplomacia, as relações azedaram completamente. Lula não tem humildade para pedir desculpa, não tem humildade para reconhecer que cometeu um crime que foi errado, que abusou do seu direito de falar, e ainda a Petelândia tem coragem de reclamar que o governo de Israel de direita é quem está tratando mal o governo brasileiro. É brincadeira, é dose para mamute, só podem estar de brincanagem com a gente. Verdade, Serrão. E ontem, durante o programa, nós falamos que o Lula pediu a volta do embaixador brasileiro em Israel. E você, Marco, meu amigo, disse que Lula estava triplicando a aposta. Consequências gravíssimas que o Brasil tem sentido na pele já dias depois desse discurso. E ontem, com essa atitude do Lula, mostra que, de fato, o Brasil não vai dar a mínima pelo que o resto do mundo está pensando de nós, né, Marco? Boa tarde. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, Serrão, Cris, para a nossa audiência espetacular nesta tarde de terça-feira. Olha só, não só o Lula triplicou a aposta, como todo mundo em volta dele fez o mesmo. Desde o assessor dele, Celso Amorim, você tem... Nossa, tem tanta gente legal aqui. Olha que grupinho legal. MST. Ou seja, depois do Hamas ter parabenizado o Lula, olha só, que beleza, grupo terrorista, juntinho da gente. Depois do Hamas ter feito isso, Celso Amorim, Janjinha, que, né, você fala, qual a relevância dela? Mas tá lá, tuitando, tá lá nas redes sociais. Quem mais? Tanta gente, Gleisi Hoffmann e várias outras personalidades midiáticas bizarras do PT e da extrema esquerda, colocando da seguinte forma, vejam vocês que estão nos ouvindo, se esse raciocínio faz algum sentido. O Lula, como disse o Alckmin ontem na Fiesp, o Lula quer a paz, o Lula busca a paz. E como que ele faz isso? Chamando Israel de um Estado genocida, não só chamando, hein? Tem uma petição assinada do Brasil junto com a África do Sul, pedindo que a Corte Internacional de Haia julgue Israel pelo crime de genocídio. Mas fora isso, o Lula quer a paz porque ele está pressionando Israel para acabar com o conflito, constrangendo Israel internacionalmente e logo, logo, outros estadistas, como Lula, apoiarão a declaração dele. Mas este é um truco que eu quero ver. E eu quero ver a imprensa podre, nojenta, pseudo-imprensa, cheia de militante lulista, babando pelo Lula,
falando, tentando achar uma desculpa esfarrapada pelo que ele falou. Eu quero ver esse pessoal cobrando Lula desta jogada enigmática, achando que vai ter apoio de alguém. A fala dele, como bem disse o Serrão, a gente falou sobre isso ontem, é uma fala criminosa, é uma fala imoral, é uma fala que estremece as relações com Israel, num ponto de gerar, sim, um problema de nível internacional e diplomático como a gente nunca viu antes na história do nosso país. É um crime de responsabilidade. Já temos 117, acho 118 assinaturas e subindo. Então agora a pergunta que fica é, senhor Arthur Lira, quais são as providências que o senhor vai tomar a respeito disso? Ou o senhor concorda com a fala do Lula? O Pacheco, todos os ministros do Supremo Tribunal Federal que estão quietinhos, menos o André Mendonça, ele falou. André Mendonça falou. Falou mais ou menos, mas falou. E aí? A gente vai ficar nesse blasé todo, olhando um cara que vive do ódio, um cara que odeia. O cara odeia judeu. O cara odeia cristão. O cara odeia o povo brasileiro. Não só ele, tá? A imprensa toda, esses jornalistinhas militantes aí de redação, odeiam o povo brasileiro. Qualquer pessoa que faz algum tipo de acrobacia argumentativa para defender essa postura é uma pessoa que odeia qualquer cidadão brasileiro. Qualquer cidadão. Porque fere o bom senso, fere o senso comum. O discernimento entre o certo e o errado, o belo, justo e moral e o que é injusto, cruel e sórdido, é simples nesse caso. Então, quando você vê alguém tentando fazer uma acrobacia para justificar, ou que nem o Boulos, se silenciando, uma pessoa que vai se silenciar a respeito disso, aí, meus amigos, nós temos aí apoiadores de grupos terroristas. E eu não sei por que o choque também dos isentões, né? Os isentões, eles até hoje não acordaram. É verdade isso? É verdade isso que eu estou vendo nas redes sociais? Né? Isentão falando, poxa, Luciano Huck, poxa vida, que negócio é esse? Não, veja, críticas é uma coisa, mas dessa forma não. Você vê, o problema, na verdade, maior que eu tenho é com esse tipo de gente. Porque o militante do PSOL, o extremista lá da esquerda, o radicalizado, o doido, o varrido, esse cara eu sei que ele vai apoiar grupo revolucionário terrorista que promove terror no campo, que nem o MST, que apoiou a fala do Lula. Se pronunciou favoravelmente à fala do Lula. Eu vejo Boulos aplaudindo esses grupos terroristas, ou se silenciando, porque é um cínico, mas uma hora ele vai ter que enfrentar, a não ser que ele tenha ajuda do TSE. Daí, aí vale tudo na campanha eleitoral contra a direita conservadora, né? Mas eu vejo a turma da esquerda, da onde eles saíram e para onde eles estão indo. O que fere a gente toda hora são os isentões, os caras que você não sabe, que se fazem de tontos, que escutam o Lula falar e ficam surpresos com uma obscenidade dessa. Porra, a gente está falando disso há quanto tempo aqui, no Sem Rodeios? Quantas análises a gente já fez de falas de conotação antissemita, de ódio ao Estado de Israel e ao povo israelense, proferidas pelo Lula? Desde o começo dos ataques terroristas. E se você voltar para a história, desde o começo da vida política do Lula. O cara tá sempre do lado da esquerda, ditatorial, autoritária, homicida, canalha. Quem fica surpreso com a fala desse cara, meu Deus? Desculpa, tem que ser muito tonto para ou se fingir de tonto, que daí é pior. Aí mostra o nível de cinismo da pessoa. Hipocrisia. De achar que engana. Agora, pô, eu fico surpreso, né? Luciano Huck engana muita gente. Ah, Marco, mas é porque as pessoas ainda têm o hábito de ligar no caldeirão.
sei lá se é Caldeirão do Hulk, sei lá que programa que ele faz ainda. Mas liga no programa lá de domingo que ele faz. Bicho. Então é isso, né? É aquela velha história da lavagem cerebral que as pessoas têm que se desconectar. Tem que sair da bolha. Tem que destravar isso daí. Não pode. Não fiquem reféns desse tipo de gente. Olha a Globo News aí. O estado mental das pessoas. Miriam Leitão defendendo a fala de Lula. Mas é óbvio. Olha a história dessa mulher. Essa mulher não tem a menor capacidade cognitiva de construir um raciocínio banal. E você está ouvindo, dando credibilidade a essa mulher. Desligue. Se você tem um amigo e você se importa com ele, fale. Explique para ele. Né? Por que isso daí é uma casca vazia, é um pastel de vento. Esse tipo de gente só incute ódio nas pessoas. Só quer esgarçar o tecido social. Só quer arrebentar a sua família. Eles estão interessados no contra-cheque deles do final do mês. E vale tudo para isso. Tanto para o Lula e o time lá de tarados soviéticos, burocratas, do alto escalão ao lado dele, bajuladores, quanto para a Globo. Então tem que tomar muito cuidado, sim, com o que você escuta. E a gente tem que começar um papel importante aqui de conscientização das pessoas. Não é possível sintonizar num canal de comunicação onde você tem uma senhora falando tanta asneira que nem a Miriam Leitão fala. Então, de novo, e eu sempre bato nessa tecla aqui, as excrescências verborrágicas de Luiz Inácio, estamos acostumados que seja apurado o crime de responsabilidade, que tramite o processo no Congresso Nacional. Mas a idiotização da sociedade brasileira por estar vinculada a canais, a um canal grande de comunicação, é o pior problema que assola esse país. Na história, nos últimos 60 anos de Brasil, nós temos um problema. A massa idiotizada por lavagem cerebral das emissoras Globo. Abrir a sua mente, é por isso que nós estamos aqui na Gazeta do Povo com o programa Sem Rodeios e te convidando para dar o like, comentar, compartilhar, para que você possa aconselhar também o seu amigo, como o Marco falou, e sendo um assinante da Gazeta do Povo, R$5 por mês, nos primeiros 6 meses, tem um link na descrição do YouTube, tem o QR Code na tela e tem o gazetadopovo.com.br/aniversário. Uma das notícias que a Gazeta, inclusive, colocou hoje no site, o Lucas vai colocar o print na tela aí, que fala exatamente do Bolsonaro alfinetando o Lula e lembrando que visitou Israel. E ele afirma ali, nações irmãs, uma diferença de tratamento abissal entre o ex-presidente Jair Bolsonaro e o Lula. Consequências gravíssimas seguem Cristina Grêmio. Agora a gente vai ter que livrar o país do buraco, porque se depender do Lula, a gente vai afundar ainda mais. Boa tarde, Guilherme, tudo bem? Boa tarde, Serrão, Marco, boa tarde para a nossa audiência. Temos essa obrigação, Marco estava lembrando bem, a nossa missão, cada um dos brasileiros que não estão idiotizados, como eu costumo dizer, que não se permitiram deixar o cérebro ser lavado aí por essa militância raivosa, cheia de ódio, petista, lulista, né? Inclusive a militância de redação, cada um de nós que não se permitiu enjaular, se encapsular dentro de determinadas fontes aí que foram ao longo dos anos mostrando não serem fidedignas aos fatos, né? Cada um de nós tem a missão agora de a cada conversa, a cada dia, educadamente, respeitosamente ir esclarecendo as pessoas que ainda estão nessa bolha lulista o mal que isso faz para o país, para a coletividade, para a civilização, para a democracia. O quanto estar preso à ideologia de um tirano, de um adorador de tiranos, faz mal para o Brasil e para o futuro do Brasil. Porque veja como é difícil você construir laços, né, relações diplomáticas. Vamos pegar para a vida pessoal aqui. Quanto tempo leva para você convidar uma pessoa para dentro da sua casa, para você considerar amigo de fato, né, para estar dentro da sua cozinha,
ajudar a preparar o tempero de determinado prato, ajudar a preparar a mesa, sentar com você à mesa, trazer sua família para, né, saborear uma refeição junto com você, para sentar na sua sala, bater papo. Quanto tempo leva? Isso é uma relação, é uma construção de confiança. E confiança, quando se perde, você pode, obviamente, por princípios cristãos e tudo mais, perdoar uma pessoa que feriu, que te traiu e que feriu um laço de confiança, mas você nunca mais volta a confiar nela. A confiança, quando se perde, é que nem a credibilidade do jornalismo. Você trabalha duramente durante 30, 35 anos, 40, 50 anos, como é o caso de Augusto Nunes, Alexandre Garcia, que estão aí há meio século de serviços diários prestados à boa informação, não se conquista quando você se perde. Né? Se pegar qualquer um desses da mídia militante, tira do veículo em que eles estão, joga na Gazeta do Povo, você vai começar a acreditar só porque veio para um veículo que é mais afeito à verdade dos fatos? Não. Você vai passar a desconfiar provavelmente do veículo que contratou esse jornalista, dada a falta de credibilidade que ele tem no momento. Então, eu acho que várias pessoas estão pensando aí em vários nomes enquanto eu falo, mas eu acho que a gente tem que sempre colocar isso em pratos limpos, no debate público, para ver o nível da desgraça em que o Brasil está sendo afundado. O tanto que as novas gerações terão de trabalho para reconstruir uma relação que o Lula está jogando no lixo. Lula, Frederico Meyer, o embaixador do Brasil, que estava lá com medinho de ir visitar áreas atacadas pelos terroristas. Já vou relatar um fato que eu presenciei enquanto estava em Israel. E os outros todos pendurados no governo. Celso Amorim, que não é ministro das Relações Exteriores, mas está toda hora aí cantando de galo nas relações exteriores. José Dirceu, que saiu da cadeia com a benesse de Dilma, que sofreu impeachment. É tudo lixo da história do PT, agora sendo ouvido aí por colunistas de grandes veículos da mídia do consórcio, e isso vai repercutindo. Não tem que dar palco para maluco ficar dançando, não. Esses aí deixa lá, saiu da cadeia, vai continuar na cadeia histórica. Nós não vamos permitir que essas pessoas surjam das tumbas para querer ditar aqui o cenário público e o debate político. Então, realmente estão destroçando com a democracia, que já estava toda esfacelada. Ela corroeu por dentro, não vem com essa ladainha de atos antidemocráticos. Atos antidemocráticos são os, entre aspas, antifas do PT, que diziam que iam para a rua combater fascistas, eles se diziam antifas e saíam destruindo o patrimônio público. Vândalos, bandidos, esses são terroristas na definição dos idiotizados do PT, que chamam qualquer manifestante de terrorista se ele for do lado oposto do espectro político. Terrorismo é destruir patrimônio público, é vandalizar tudo que pertence ao todo, ao coletivo, ao pagador de impostos. Terrorismo é bater palma para político corrupto, bandido, que saqueia o patrimônio público, que distribui as riquezas nacionais para artista amigo, que nem precisa de ajuda, enquanto os artistas verdadeiros, os grandes talentos, os talentos desconhecidos continuam penando lá no rodapé dos teatros, tentando um espaço para mostrar seu talento. Então, abre porta no espaço da mídia aí para artista trilhardário mostrar berço de ouro do seu novo rebento, e ficam aplaudindo esse tipo de desgoverno que distribui as riquezas nacionais para onde não deve. O governo é bom ou ruim quando ele elege as mesmas prioridades que são prioridades para o povo. Não adianta sair maquiando tudo e fingindo que está tudo bem, quando o quilo do arroz está lá sendo comprado, o saco de 5 quilos de arroz sendo comprado a R$50. Falavam do arroz a R$24 no período da pandemia, da quebra da economia mundial. Está o dobro agora e estão todos caladinhos. Então, hipocrisia é isso, né? Hipocrisia é o que o PT pratica. Olha, não à toa, quando a gente abre, por exemplo, a rede X, aqui, antigo Twitter, tá lá entre os assuntos do momento Miriam Leitão, Lula, Lira, toda a corja, né? Hashtag fora Lula. Por quê? Porque o país está na lama. O Brasil está na lama. Porque o atual desgoverno colocou o Brasil na lama internamente e agora faz questão de mostrar para o mundo que aqui só tem, quer dizer, só tem não, né? No governo aqui só tem gente lameada. O brasileiro não é isso, já disse ontem com bastante veemência e insisto em todos os meus comentários. Primeiro que nós somos maioria.
Nós, as pessoas que trabalham, que pagam seus impostos em dia, quando atrasam, pagam suas multas, né? Tem motivo sempre para o atraso e não porque está investindo não sei onde que é mais vantajoso e dá calote no governo e depois pede perdão para o governo, né? Pessoal da Faria Lima, dos bancos, os cupinchas do Lula, que finge ser o pai dos pobres. É uma hipocrisia tão escancarada que é difícil entender como que ainda tem uma pequena parcela da população que se permite manipular nesse nível. Voltando ao estrago feito com a confiança do Brasil no exterior, com as relações diplomáticas do Brasil. Vou contar o episódio do Frederico Meyer, o embaixador, que agora Lula está chamando de volta, né? Vai deixar a embaixada do Brasil vazia e esse vácuo na diplomacia internacional, querendo colocar Israel para escanteio sem se tocar ou se tocando de forma premeditada e estratégica, que é o Brasil que fica de escanteio. Porque quando o Brasil fica de escanteio das democracias, das civilizações, ele se alia a quem? Ele cai no colo de quem? Dos tiranos, que Lula já lambia a bota para eles mesmo, né? Agora vai se jogar por inteiro no colo. E está se aproximando, obviamente, de forma perigosíssima de China, Rússia, Coreia do Norte, Irã. Olha o lixo da política internacional que está se abraçando com Lula. O Frederico Meyer, quando eu estava lá em dezembro, o embaixador do Brasil em Israel, deu alguma declaração tão estapafúrdia no meio daquela tragédia que Israel vive, que é ver seus jovens soldados morrendo no meio de uma guerra, e de uma guerra que foi causada, provocada e iniciada de forma covarde, vil, suja, pelos terroristas do Hamas, que invadiram o território israelense, atacaram a população civil, num momento de descontração, jovens no festival de música, 1.300 mortos, uma parte considerável, homens e mulheres estuprados antes pelos terroristas, e isso foi filmado, porque eles não queriam que ninguém duvidasse do que eles faziam. Eles queriam que todo mundo tivesse certeza do nível de atrocidade e desumanidade que eles cometem. Mas Lula, os petistas, os idiotizados militantes do PT, do Lula aqui no Brasil, inclusive militância de redação, fazem questão de fazer vista grossa para os vídeos que eles assistiram. Eles são passadores de pano para torturador, estuprador, pedófilo, porque eles estupraram crianças pequenas também. Não é pequena de 10 anos, é pequena de 3 anos, na frente dos pais. E mataram depois. E levaram os pais em absoluto estado de choque, sequestrados. 242 sequestrados, tem idosos, tem cadeirante no meio, tem bebezinho que acabou de completar 1 ano no cativeiro, tem um brasileiro sequestrado. Tinha argentinos até agora há pouco aí, o Milei foi lá para Israel, na semana seguinte conseguiu, o exército de Israel conseguiu libertar 2 argentinos, um de 60 e um de 70 anos, que contaram as maiores atrocidades. Esse embaixador brasileiro, quando nós estávamos lá, 2 deputadas que faziam parte da comitiva, a deputada Carla Zambelli, do PL de São Paulo, e a deputada Cristiane Lopes, se não me engano, ela é do União Brasil, não tenho certeza do partido dela, mas ela é de Rondônia. Essas 2 deputadas pediram uma reunião com o embaixador e disseram: embaixador, estamos aqui em Israel, estamos em Tel Aviv, muito próximos da embaixada e gostaríamos de uma audiência com o senhor. E conseguiram. Eu fiz uma entrevista com elas no que elas desceram da embaixada, absolutamente revoltadas, é um prédio lá, então elas subiram. Na hora que desceram, eu gravei com elas, está aqui no canal do YouTube da Gazeta, na minha coluna, na Falando Abertamente. E elas relatam o seguinte: a gente tinha acabado de voltar da visita a um dos kibbutzim, onde tinha aquelas imagens, captou aquelas imagens que eu mostrei ontem aqui no programa. Tudo queimado, tudo destruído. Porque eles não fazem questão só de destruir a dignidade humana, eles têm que destruir o patrimônio. Está no estatuto do Hamas, né? Acabar, aniquilar com Israel. Palavras que, aliás, esse desgovernante do Brasil usa também contra nós, os conservadores, que ele acha que são os animais selvagens, como ele disse. O que esse embaixador falou? Elas perguntaram: o senhor já esteve no kibbutz Niroz, ou em qualquer dos outros kibbutzim atacados? Não me sinto seguro, é muito próximo da faixa de Gaza. Aí elas disseram: nós estivemos lá ontem, com uma comitiva de jornalistas brasileiros que está conosco, com alguns empresários que estão conosco. O exército de Israel nos escoltou. Estávamos de capacete, colete à prova de balas, ouvindo bombas a 1 quilômetro de distância, mas estivemos lá.
O senhor representa o Brasil aqui e está com medo de conhecer a real atrocidade cometida pelo Hamas? Aí ele mudou de assunto, deu uma risadinha sem jeito e tal. Aí elas perguntaram para ele, e o filme que o exército de Israel fez com um compilado do que era possível mostrar daquilo que foi captado pelas câmeras dos terroristas no dia 7 de outubro. O filme o senhor pode assistir lá dentro da sala reservada do Centro de Comunicações do Exército. Nós assistimos. Sabe o que ele disse? Não sou masoquista. Olha o nível das relações internacionais desse desgoverno Lula. Ele manda para Israel, num momento de paz, um cara fraco o suficiente para não ir a uma zona próxima à guerra, mas que foi atacada pelos terroristas, onde nós estivemos com sobreviventes, com pessoas que viveram o terror e voltaram lá, enfrentaram tudo aquilo, não só a proximidade de Gaza, onde está realmente havendo guerra, mas também a volta ao local onde todo aquele pânico, aquele terror foi vivido. E essas pessoas voltaram conosco e o fraco, o covarde do embaixador representando o Brasil disse que tinha medo porque não era um território pouco seguro e depois disse que não assistiria às imagens dos terroristas que ele defende, que o presidente dele defende, porque ele não é masoquista. Para finalizar, a jornalista Karina Michelin, que é brasileira, mora na Itália, que eu recomendo muito que todos acompanhem, já foi comentarista de um dos programas que eu apresentava aqui na Gazeta do Povo, ela publicou ontem no Twitter dela a lista dos países que não possuem mais representação diplomática em Israel. Vou ler rapidamente para a gente entender o nível de baixeza internacional em que o Brasil foi jogado agora pelo Lula e pela sua declaração absolutamente covarde, vil, mentirosa, quando ele compara Hitler aos judeus atuais. A Karina fala que esses são os países que não possuem representação diplomática em Israel: Afeganistão, Iraque, Omã, Argélia, Kuwait, Paquistão, Bangladesh, Líbano, Catar, Brunei, Líbia, Arábia Saudita, Comores, Malásia, Mauritânia, Somália, Maldivas, Síria, Djibouti, Mali, Tunísia, Guiné, Níger, Venezuela, Indonésia, Coreia do Norte, Iêmen e Irã. Não tem nenhum país da Europa. Das Américas, só tinha a Venezuela, agora tem o Brasil. Olha o nível do lixo diplomático do governo Lula. Lixo diplomático. Colocou o Brasil no meio de um monte de ditaduras asiáticas e africanas. É isso que nós somos agora. Não à toa, né? Tá lá nos Trending Topics, Lula, fora Lula, impeachment já. E que bom, né, Marco Serrão, que a reação tá aumentando também no Congresso, porque é dali que tem que partir. Nós defendemos a democracia. Nós defendemos o respeito e a Constituição. Nós somos pelo progresso, mas pelo progresso através da ordem, como está lá, tão bem descrito na nossa bandeira, que nós defendemos. Nós não botamos fogo em bandeira, não desprezamos as cores nacionais, os símbolos nacionais, respeitamos a nossa pátria e vamos continuar lutando pelo que é certo sempre e escancarando o que é errado e quem é e está errado. Só para finalizar, o Brasil não é Lula e nós não somos nem antissemitas e muito menos ditadores como ele e seu governo. Isso aí, nós convidamos você também a fazer o certo, acompanhar a verdade aqui na Gazeta do Povo, dando um like, compartilhando, comentando o nosso programa Sem Rodeios e, é claro, assinando a Gazeta do Povo também. Você ajuda não apenas o Sem Rodeios, mas toda a nossa grade, os nossos colunistas, os nossos repórteres que trazem um material de muita qualidade e comentários firmes, como vocês sempre estão acostumados com a Cris, com o Serrão e com o Marco também. Agora, a Cris falou que o Brasil está na lama, e se está na lama, aparece José Dirceu. José Dirceu foi um dos que aprovou o discurso de Lula e disse, inclusive, que Israel precisa encarar as consequências de sua política de ocupação, apartheid e genocídio. Zé Dirceu aparecendo todos os dias para falar o que está acostumado a falar, né, Serrão? Pois é, esse daí também é outro que não aprende, é outro que está mostrando que o avançar da idade para algumas pessoas significa vivência e experiência, segundo o filósofo Wittgenstein. Mas parece que para a turma aqui do Brasil, não.
O avanço da idade está significando esclerose intelectual, esclerose política, retrocesso total no modo de pensar, que já não era muito bom, né? Porque, vamos lá, o cara que tem como modo de pensamento o raciocínio obtuso do comunismo, do socialismo de Araque, baseado em mentiras, em falsidades e promessas mentirosas para enganar a humanidade e o eleitor, esse cara aí já não merece muito crédito. Merece estar participando de um hospício e não de um parlamento político. Mas tá, se até a altura é possível conviver com o diferente, com as ideias diversas. Mas a esquerda brasileira, ela tem se superado. Além de defender ideologias idiotas, ela consegue o ápice de praticar o tempo todo o autoritarismo, o discurso de ódio. E o pior, eles fazem o discurso de ódio, mas dizem que estão agindo em nome do bem, que a narrativa deles é do bem. É muita hipocrisia, é muita canalice. O aspecto mais assustador dessa era PT, fase 3 com Lula no Palácio do Planalto novamente, é a sanha autoritária do PT combinada com a incapacidade total deles de gerenciar bem a coisa pública e de gerenciar o interesse da própria nação brasileira. O que a gente está vendo, o que aconteceu agora nesse episódio de Lula com Israel é apenas um sintoma de um governo que não está preparado para governar o Brasil para o mundo, para o crescimento, para a evolução, para a defesa da liberdade, para o respeito ao Estado de Direito. Infelizmente, colocaram no poder o pior dos piores. Uma elite às avessas, uma oligarquia política do atraso com o sinal canhoto da ideologia mais disfarçada do mundo, que é essa ideologia da esquerda, que não conduz ninguém a nada, não leva a lugar nenhum. Discurso completamente vazio. Você vê uma fala de Zé Dirceu, o Zé Dirceu continua aquele militante petista que quer o PT no poder, para ocupar o poder pelo poder. Mas, Zé Dirceu, o que você quer fazer pelo Brasil? Qual é o seu projeto para o Brasil? Você não tem projeto nenhum para o Brasil. Eu ontem tive uma entrevista de 1 hora de duração, numa outra emissora, com o grande livre pensador brasileiro de esquerda, Roberto Mangabeira Unger. O cara consegue ter um raciocínio possível sobre um Brasil que tem que crescer, desenvolver, ouvir as pessoas, ter um debate político civilizado em torno de ideias interessantes, pensar um projeto estratégico. Qual é o projeto do PT? Zero. Não tem projeto nenhum. O Lula teve a coragem de vir para uma eleição presidencial sem trazer um plano de governo, porque ele não tem, porque eles são incompetentes, eles são ruins demais no quesito governabilidade. E o que a gente está vendo agora no Brasil é isso. O Brasil foi jogado de novo ao estilo traça internacional. Um país que não vai merecer o respeito internacional de ninguém. Grandes investidores não vão levar isso aqui a sério ou vão tentar pegar só os negócios que der para pegar, aonde houver alguns nichos possíveis, onde em alguns estados da federação, como São Paulo, onde você tenha alguma capacidade de mínimo, mas no resto o Brasil virou uma zona. E esse grupo do PT ainda pior, parceiro, aliado, né, fazer o consórcio do condomínio com a juristocracia. Tudo. Aí acabou a política. Eles não conseguem chegar a um consenso nem entre eles. Vejam, José Dirceu, que a gente acabou de falar agora, é um crítico da juristocracia, mas a cúpula do que ele agora tenta mudar, que ele tenta voltar a ter poder no partido, continua praticando exatamente a juristocracia. Tem um grande juristocrata com DNA petista no comando das operações de tudo que está acontecendo no Brasil. Então, vejam, é o caos, é a zona completa. E é isso que nós temos de mudar no Brasil. As pessoas de bem precisam continuar tendo a coragem de defender as coisas certas. Cristina Grêmio está certíssima. Nós, os corretos, somos a maioria. E como maioria, nós temos que mostrar o que tem que ser feito para melhorar esse país.
tem que ter um plano estratégico de nação, um projeto estratégico de nação. Isso aqui evolui. O governo do PT será às trevas, teremos que aturar isso aí durante 3 anos, talvez não, se houver aí um acidente de um impeachment. Lula iniciou seu próprio processo de impeachment com a fala criminosa que ele fez contra os judeus e contra Israel, exaltando, né, aquele que no subconsciente dele é o grande líder de Lula, Adolf Hitler. Então, isso tem que acabar. Aquele Stalinácio, apelido muito bem dado pelo pessoal da turma do Cacete Planeta para o Lula, não é piada não, é muito sério. É alguém que não tem compromisso com democracia nem com o Estado de Direito. Esse cara não merece ser presidente da República do Brasil. O acidente da história o recolocou novamente lá, mas o conserto sábio que a história sabe dar na hora certa vai tirar o poder no momento certo e com a capacidade de o Brasil se renovar politicamente para voltar a ser o que poderia ser uma nação com possibilidades de crescimento, desenvolvimento e respeito civilizatório ao Estado de Direito. A gente te convida sempre a dar o like, comentar, compartilhar, para que o nosso programa chegue a mais lares e a informação também, a opinião forte dos nossos comentaristas possam aí atingir a muitos outros lugares e a gente possa crescer cada vez mais. Aqui, Marco, o Dirceu ainda afirmou que sempre que os israelenses ficam emparedados, como agora, eles invocam o antissemitismo para que não se discuta o essencial, que hoje é a paz. A esquerda sempre tem alguém, e nos últimos tempos tem sido o Zé Dirceu para fazer esse tipo de apoio. A direita também precisa pressionar, e agora mais do que nunca, para que Lula possa sair pela porta dos fundos do país, né, Marco? A esquerda ela é profissional nisso que você falou, Guilherme. A esquerda faz isso o tempo todo. Vamos lembrar, transformar a vítima, esquecer da vítima ou vilanizar a vítima. Vilanizar o policial. Eles fazem isso no microcosmo aqui dos crimes que acontecem em território nacional. Eles gostam de fazer isso. Sinta-se culpado porque você comprou um carro e o cara ele só queria roubar o teu celular. É que tinha um vidro na frente. Se a sua esposa ficou cortada, né? Fazer o quê? Mas o cara, coitado, ele precisa de um celular. Ele precisa de um tênis. Ele precisa de uma TV. Então, é a ótica do justiceiro social. E essa ótica, ela se amplia quando você vê a manifestação do Brasil a respeito de outras ditaduras. Poxa vida, né? O Lula estendendo o tapete vermelho para Nicolás Maduro. O Lula fazendo menção honrosa ao presidente, ditador sanguinário da Nicarágua. Né? Que coisa linda. O Ortega. Você vê Angola. E o pior é que não fica só no discurso, não. Não é só discurso, não. É dinheiro do Brasil que vai para Cuba. É dinheiro do Brasil que vai para Venezuela, para Angola. Dos brasileiros pagadores de impostos, que está aumentando agora a carga tributária, a carga de impostos. Então, veja que concertação malévola, toda essa concertação. Você tem um cara que claramente quer instaurar um regime ditatorial no Brasil, sufocar a liberdade de imprensa e de expressão junto com o Supremo Tribunal Federal. O Arthur Lira no meio disso. E daí fica aquela situação de insegurança. Acho que todos vocês que estão nos ouvindo, todo mundo que está com a gente na audiência hoje, deve estar pensando que nem eu, né? Poxa vida, como é que o Arthur Lira não faz o que é certo? É só fazer o que é certo. Nada além disso. Nada além disso. É só fazer o que deveria ser feito. Com relação à CPI do abuso de autoridade, com relação ao impedimento de Lula, é só fazer o que é certo. Você percebe que o Brasil trava na mão de poucas pessoas? Que nem quando a gente fala da imprensa. Eu não estou falando dos milhares de funcionários da Rede Globo. Não. Já conheci funcionário da Rede Globo que me abraçou numa festa de casamento e falou envergonhado para mim. Falou, aquele lugar lá é terrível. O cara, mas ele
Ele precisa trabalhar em algum lugar. E ele trabalhava lá. E não é como jornalista não, tá? Antes que alguém fale que é algum jornalista. Não é jornalista não. Mas tudo isso para falar o quê? São 20 jornalistas. São 20 jornalistas que ficam trabalhando na cabeça da opinião pública e das pessoas, corroendo o cérebro das pessoas, que nem um verme maldito, que nem um parasita desgraçado. São 20 jornalistas. A gente falou Miriam Leitão, né, do consórcio. Aí você vai para o consórcio, tem Mônica Bergamo, Vera Magalhães, Reinaldo Azevedo. Sabe? São algumas personas aí que ficam trabalhando e você vê, né? O Reinaldo Azevedo virou a página. Por que virou a página? A gente sabe. Ganhou alguma coisa com isso. Vera Magalhães, idem. Todo esse pessoal sempre tem como prioridade a sobrevivência em detrimento da verdade, em detrimento do que é certo, em detrimento do que é correto moralmente. E daí vale o que o José Dirceu falou. Vale qualquer coisa. Para essa turma, eles passam pano para Nicolás Maduro, meu Deus. Aí a gente vai ficar assustado agora porque eles estão falando exatamente o que eles pensam. Eu fico assustado de ver pessoas que se dizem jornalistas apoiando o que vem da expressão visceral dessa turma nojenta. É isso que me causa mais indignação. Os putrefatos, os nojentos, eu sei que eles vão agir de forma nojenta e asquerosa. Eu não espero nada. Eu não espero benevolência de Carrasco, viu, Alexandre de Moraes? Eu não espero que venha algum ato glorioso ou digno de aplauso de um ser grotesco, que nem o Lula. É errado esperar isso de alguém lá do PT. Eles são a expressão máxima de vale tudo pelo poder. Qualquer pessoa que esteve com um petista, que conversou com um petista, sabe como é que é. É a cartilha. A cartilha é taxativa. Não tem como você sair dela. É a relativização de tudo. Então não tem valores morais. Não existe certo e errado. Vale tudo. É modo Janones de você atacar as pessoas, de você reinterpretar a história. Jean Willis, toda essa turma da extrema esquerda, percebam que eles têm um padrão de comportamento nefasto, que afasta qualquer pessoa. E eles usam a polarização, e usaram até hoje, para demonizar quem defende o quê? Família, liberdade. Quem defende um Estado menor. Eu quero um Estado com menos Alexandre de Moraes na minha vida, com menos Fernando Haddad no meu bolso, com menos Lula representando o Brasil nesse escárnio diplomático absolutamente terrível que ele colocou a gente. Né? É isso que a gente quer, no fundo. Então, é importante a pressão. Eu acho que o dia 25 ele vai ter, sim, uma magnitude fora do normal. É inacreditável o número de pessoas que já vieram falar comigo, que estarão na Paulista no dia 25. Não vai ter espaço na Paulista. O Brasil inteiro vai estar lá. Eu vou estar lá, obviamente. E eu acho que virou um símbolo agora, né? Um símbolo mais forte ainda. O Alexandre de Moraes ele quis tirar um pouco, e a imprensa vai querer tirar, a qualquer custo, a relevância desastrosa, né, desses comentários do Lula e da posição diplomática do Brasil, porque não é só fala. O Lula comprou a guerra e a gente tem um grupo terrorista do nosso lado. Mas a imprensa e o Alexandre de Moraes vão tentar tirar o foco disso. Já chamaram o Bolsonaro, falaram que vai ter que depor na quinta-feira, vão querer criar algum outro factoide para tirar a atenção das pessoas. Mas agora é o seguinte, a gente tem aqui o raio-x do que é o Lula. As vísceras do Lula estão expostas. Lula, José Dirceu, MST, PT, Gleisi Hoffmann, toda esta corja que a Cris falou muito bem. A questão é,
Como você, esquerdista, vai lidar com isso? E como o Arthur Lira vai começar a trabalhar, como ele deveria trabalhar, e como as pessoas do Centrão, os deputados federais e senadores, vão se manifestar a respeito disso. Porque aqui chegamos num ponto binário. Aqui a estrada se divide. Aqui é objetivo. Ou você é um aliado do Hamas e de grupos terroristas, um vagabundo, e tem que ser condenado por isso, politicamente, publicamente, ou você está do lado da moralidade e vai defender o impeachment de pessoas que gostam de se aliar com grupos terroristas. Será que tá bom desse jeito? Será que precisa desenhar para o Arthur Lira? Será que precisa desenhar para os senadores do Centrão? Ou eles vão tomar uma postura de homem, uma postura de ser humano, com altivez, com dignidade? É isso que falta para essa turma que dorme no Congresso Nacional, para as prostitutas dorminhocas do Congresso Nacional. É agora a hora da ação, é hora de se manifestar contra esse descondenado pífio, sórdido, e contra um cara que está lá no Supremo Tribunal Federal também, fazendo tudo o que ele quer e promovendo a ditadura do STF no Brasil. Falou sobre a manifestação do próximo dia 25 lá na Paulista. É claro que você vai acompanhar na Gazeta do Povo a melhor cobertura possível do Brasil na Gazeta do Povo. Então, seja um assinante, R$5 por mês nos primeiros 6 meses, tem acesso ilimitado a todo o nosso conteúdo, inclusive o da manifestação lá no dia 25. A gente te convida também a dar um like, comentar e compartilhar o nosso programa, como fez o Rogério Firmino, mandou aqui: gente, vamos assinar a Gazeta do Povo e ajudar o jornal. E também a Patrícia Ângela Valério, obrigado pela excelência de jornalismo dessa equipe maravilhosa de jornalistas comprometidos com a verdade dos fatos. Gratidão por vocês existirem e fazerem a diferença, de jornalistas honestos. A gente que agradece, Patrícia. Agora, a coisa tá ruim lá fora, mas aqui dentro também. Segurança pública indo de mal a pior. O novo ministro Ricardo Lewandowski já mostrou a que veio fazer nada, como o Flávio Dino também não fez. E agora montou toda uma historinha, Cris, em relação à fuga dos presos lá em Mossoró. Segurança máxima também não vale de nada com o Lewandowski à frente, né? Começou a coletiva dizendo que precisamos lembrar que era uma terça-feira de carnaval, como se isso justificasse fuga de presos. Nós é que precisamos lembrar que Lewandowski é um dos maiores defensores do desencarceramento, essa baboseira aí que os extremistas de esquerda pregam, dizendo que cadeia não cura ninguém, e que, portanto, vamos deixar todo mundo na rua cometendo as atrocidades que forem, afinal de contas, né, Lula? Os meninos só roubam e matam para tomar uma cervejinha. É a banalização do mal. Tem muitos teóricos aí, conservadores, obviamente, que escreveram sobre isso. A banalização do mal. É assim que eles fazem, né? É um projeto comunista, marxista. Você banaliza o mal, daqui a pouco todo mundo acha que é isso mesmo. A gente tem que se conformar, porque é banal. Não é banal. Banal é você desprezar a vida. Mas não surpreende, né, que esses extremistas de esquerda que pregam a matança de bebês no ventre das mães, acham que isso é natural e depois se fingem de empáticos porque estão pregando o desencarceramento, o desarmamento. São contra a pena de morte, eles só aceitam a pena de morte no ventre da mãe. Depois que nasceu, virou bandido, não pode mais matar. Essa é a lógica. Aí o Zé disse, eu venho falar de hipocrisia, né? Hipocrisia é esse pensamento de vocês que não tem lé com cré. Não dá para juntar, não tem acho que nenhuma sinapse no cérebro dessas pessoas, que não dá para juntar as ideias deles e ter alguma coerência. Não existe nenhum raciocínio lógico, não existe uma linha que a gente consegue seguir e chegar a um final que realmente leve ao progresso. Não tem. É só regresso, retrocesso, atraso, é só brutalidade, é só ódio, é só vingança. E vingança contra quem cometeu o crime de dar opinião e, nesta opinião, exigir que as leis sejam cumpridas. Quem aplaudiu uma investigação que levantou provas sobradas contra bandidos que corrompiam a democracia e saqueavam os bens públicos de todos os pagadores de impostos para enriquecer ilicitamente, enriquecer seus descendentes, os Ronaldinhos dos negócios, ou pior, ou tão ruim quanto, para perpetuar um projeto político, para sustentar financeiramente um projeto de perpetuação
na política, como o PT faz, e isso quem disse foi Antônio Palocci, braço direito de Lula nas finanças. Foi Marcelo Odebrecht, um dos maiores articuladores de todo o esquema das empreiteiras que sustentaram os vários governos Lula e as várias campanhas de Lula, né? O chefe do clubinho lá do esquema de propinas, departamento de operações estruturadas, é tudo com os nominhos para enganar trouxa. Só quem se deixa ser, né, manipulado, ter o cérebro lavado e sair repetindo igual o robozinho, ou gado, né, como eles gostam de dizer, só esses, o gado comunista, o gado que vai para o abate, igual o pessoal lá do Xi Jinping, do Putin, né, Mao Tse Tung, os antepassados aí, o Fidel Castro, a turminha que o Lula idolatra, né, ou o Hitler, né, como ele já citou na entrevista famosa da Playboy, que a gente relembrou ontem. Vamos voltar aos fatos aqui, a questão da segurança pública. Tem uma cronologia sendo relembrada nas redes sociais aí que é, no mínimo, interessante da gente analisar. Em março de 2023, ano passado, o então recém-empossado ministro da Justiça e Segurança, Flávio Dino, com 2 meses e meio para 3 meses ali no cargo, visita o Complexo da Maré, um complexo de favelas perigoso no Rio de Janeiro, e perigoso não porque a população é perigosa, a maior parte da população ali é de trabalhadores, honestos, gente como a gente, que preza, que tem seus valores e preza pelo que é correto, mas subjugada pelo crime organizado. E Flávio Dino entra lá sem seguranças para conversar com lideranças locais. As lideranças locais chamam-se Comando Vermelho. No mesmo mês, lá em Brasília, a convite de alguns cupinchas do Flávio Dino, do Ministério da Justiça, a famosa dama do tráfico, famosa que a gente ficou conhecendo depois, né? Na época era famosa só entre os petistas do Ministério da Justiça, visita o Ministério da Justiça, a tal da Luciane Farias. Quem é ela? Esposa de um dos chefes do Comando Vermelho no Amazonas. Então tem esses 2 episódios ali no mês de março de 2023, e aí, curiosamente, na sequência, tem uma mudança na direção do presídio. O conteúdo das conversas da dama do tráfico com integrantes do Ministério do Flávio Dino nunca foi revelado. Aí, em abril, no mês seguinte, Flávio Dino nomeia um novo diretor para o presídio de segurança máxima de Mossoró, um local conhecido, obviamente, por abrigar líderes de facções criminosas, entre elas líderes do Comando Vermelho. Passaram-se alguns meses, em setembro, o ministro da Justiça, Flávio Dino, segundo consta das informações que estão circulando aí, determinou pessoalmente a transferência de 2 presos de alta periculosidade para este presídio de suposta segurança máxima em Mossoró, Rio Grande do Norte, que a gente precisa sempre lembrar, é um estado comandado por uma petista. Fátima Bezerra é a governadora do PT. Quem são esses 2 que Flávio Dino manda irem para lá, esses 2 bandidos de alta periculosidade? Um tal de Rogério da Silva Mendonça e um tal de Deibson Cabral Nascimento, ambos membros do Comando Vermelho. Fevereiro de 2024 agora. Quem será que são os 2 detentos que fogem do presídio de segurança máxima de Mossoró, Rio Grande do Norte, com uma estratégia que levaria anos para ser feita em condições normais? Os cupinchas do Comando Vermelho. Aí, obviamente, que surgem as dúvidas, né? Na postagem que eu vi circular muito, tem algumas perguntas bastante pertinentes. Por que o ministro da Justiça se reuniu com lideranças do Comando Vermelho? Qual o motivo da visita da dama do tráfico ao Ministério da Justiça? Havia alguma ligação entre os presos transferidos e o novo diretor do presídio? E como uma fuga tão audaciosa foi possível em presídio de segurança máxima? Aí eu trago a resposta de um petista. Não é só petista, ele é lulista cego, radical. Daqueles que acham que Flávio Dino tem notório saber jurídico e que Lula é a alma mais honesta do Brasil, que compartilha essas bobagens nas redes sociais. É um professor, o nome dele no Twitter é Guto só, é um apelido. Esqueci o nome completo, mas ele andou dando entrevista aí para o Globo no fim de semana, depois de fazer uma thread que viralizou num tanto, que o perfil dele na rede social, quando eu vi, tinha 2.000 seguidores. E a thread, a sequência de informações que ele traz, tem 65.000 curtidas, 6 milhões de visualizações, um perfil de 2.000 seguidores. Além de ter se confirmado petista e dito, eu sou petista, mas está muito estranho de engolir, né? Essa conversinha não foi com essas palavras, mas essa conversinha aí do Lewandowski, ele chamou de ficção.
Ele disse isso aí está muito para ficção, não está para a realidade. Olha as informações que ele traz e que importantes. Durante 2 anos trabalhei na Penitenciária Federal de Mossoró. Foi uma das experiências profissionais mais importantes e desafiadoras da minha vida. Fui professor e não abandonei meu olhar de pesquisador enquanto estive lá. Ele diz que ele é pesquisador em segurança pública. Fiz este fio para mostrar como tudo lá é muito sério. Ele estava querendo defender a segurança máxima aqui de Mossoró. Olha o que ele fala. A roupa. Antes de iniciar as idas, a gente recebe um e-mail com informações sobre as vestimentas. Roupas sem nada de alumínio. Botão, zíper, nada de jeans. Só calça de academia. Tênis apenas de pano e borracha. Cada profissional lá usa roupa de uma cor para ser identificado pelas câmeras. Ou seja, um professor só veste roxo, outro só veste verde. Eles determinam qual é a cor de roupa que você pode usar para que as câmeras identifiquem por onde você está passando. Olha o que é segurança máxima. 15 dias antes de ir ao presídio, enviamos nossos documentos. São enviados para a inteligência em Brasília e colocam nossa vida de cabeça para baixo. Fazem uma investigação profunda. Só entra quem tem nível alto de confiança. Se não mandou documentos antecipadamente, não entra. Então não é qualquer um que entra no presídio. Nem para fazer reforminha, viu, Lewandowski? Nem para levar um alicatezinho para dentro do presídio. Rigorosíssima a análise de quem vai entrar no presídio. Aí o professor segue. Material de estudo. Tudo impresso. Folhas numeradas, páginas coladas. Nada grampeado, encadernado, nada. Tudo é colado. Nada de alumínio passa no portão. Celulares ficam no carro, pendrives. Nada entra. Detector de metais na entrada do presídio, nos corredores e nos pavilhões. Muito mais seguro que aeroporto. Quem já viajou de avião sabe a chatice que é passar por toda aquela sequência de segurança e de portões e análise de qualquer coisa pontiaguda, qualquer coisa de metal. Ele está dizendo que é muito mais seguro que aeroporto. E ele segue. Os presos usam o tubinho interno de tinta da caneta Bic para escrever. Ou seja, eles não podem sequer ficar com aquela embalagem de plástico, porque podem quebrar e transformar aquilo numa arma, né? Os presos usam tubinho interno de tinta da caneta Bic para escrever. Ele recebe o tubinho de manhã e é recolhido de tardezinha. Na cela, só colchão, livro, sua roupa, nada mais. Nem lençol tem para que não se suicidem ou fujam. Uma latrina, pia, um chuveiro a uns 6 metros de altura. Os presos estão sempre em celas individuais. Esse foi um outro questionamento que fizeram muito já no domingo, no sábado, no fim de semana. Como que 2 presos de celas individuais saíram juntos? Fugiram juntos da cela. O professor Guto está dizendo aqui, os presos estão sempre em celas individuais e saem 2 horas por dia para um pátio para tomar sol. Eles podem fazer atividade física em duplas, no máximo. Correr, fazer flexão abdominal. Os mais perigosos ficam em regime diferenciado, não saem para nada. Os portões principais pesam toneladas, são a prova de explosões, resgates, tiros, etc. Eu contava brincando 20 portões da rua até a sala de aula onde encontrava os alunos. Eu coordenava 9 alunos de educação superior, tudo muito limpo, silencioso, com câmeras em todos os corredores, detectores de metais e body scans em cada entrada de pavilhão, inclusive os policiais penais que vão de um pavilhão ou ala para outra, passam pelos detectores também. Livros, pastas, papéis, até garrafa de água tem que passar pelo detector. O presídio tem câmeras fotográficas próprias. Eles mesmos registram atividades religiosas, médicas e educacionais e nos enviam as fotos posteriormente. Isso ele coloca porque ele fala o seguinte, está rolando uma foto de parede quebrada de dentro da cela. Acho muito difícil que seja verdadeira. E ele coloca aqui nessa thread uma foto em que ele aparece dando aula, uma grade na frente e 2 presos de costas. Então foi alguma câmera do próprio presídio que captou e ele, como professor, recebeu essa foto depois. Então ele está explicando por quê e tão somente por que existem algumas fotos internas do presídio. O presídio é feito para funcionar e funciona. Essa fuga precisa ser investigada com todo rigor. Em 2 anos circulando pelos corredores, nunca vi presos perto de onde tem obras. Nunca vi prestadores de serviço próximos às celas. Nunca vi erro. Nunca vi coisas estranhas. Policiais penais educados chamam os presos pelo nome, pedem licença ao entrar na sala de aula, pedem que a gente saia para retirá-los e levar de volta para as celas.
Então, os professores sequer presenciam essa movimentação de presos. Aí ele fala aqui de uma gafe que ele cometeu, que uma vez ele comentou o bairro em que ele morava e foi repreendido depois pelos agentes carcerários ali, que não podem fornecer nenhuma informação particular. E aí ele fala, as penitenciárias federais brasileiras são referência, uma falha como essa deve ser apurada com rigor e sem populismo penal. É preciso levar em consideração a atuação de organizações criminosas na coação de funcionários e terceirizados. Como fugir dela usando um alicate? Então, ele está duvidando. E depois, mais para frente, ele começa a responder perguntas. Muita gente me mandando mensagem perguntando o que eu acho de forma bem objetiva. Eu aposto na tese de que algum funcionário foi coagido, teve parente sequestrado ou alguma coisa muito grande. Não creio muito em fuga comprada. A organização criminosa não pode ser subestimada nunca. E aí depois ele coloca o link para essa entrevista que ele fez, que ele concedeu ao jornal O Globo. Então, não há uma possibilidade de fuga dos presídios de segurança máxima. Esses presídios de segurança máxima, são 5 no Brasil, foram construídos a partir do primeiro governo Lula. Foi em 2006 que surgiu o primeiro. Tem um aqui no interior do Paraná, nós que somos jornalistas aqui, acompanhamos muitas dessas idas e vindas. Fernandinho Beiramar, Marcola, eles trocam os presos de presídio para não ficar muito tempo em um lugar só. Sérgio Moro, quando assumiu o Ministério da Justiça e Segurança Pública no início do governo Bolsonaro, promoveu algumas movimentações, foi muito criticado pela extrema esquerda, porque direitos humanos, que os coitadinhos dos presos não vão poder receber visita, porque estão ficando cada vez mais longe das famílias, cometeram crimes, mataram inocentes, roubaram patrimônio alheio, portavam armas de forma ilegal, né, Flávio Dino? Os bandidos continuam portando armas de forma ilegal. Os que têm arma legalizada é que estão sendo perseguidos e difamados pelo governo Lula e pela militância idiotizada. Então tá tudo errado na política de segurança desse desgoverno. Não à toa, os números da segurança pública só pioram. Só pioram. E não somos nós que dizemos isso. A gente não torce por isso. A gente queria aplaudir o governo Lula, todos os governos. Dilma, a gente queria aplaudir todos na área de segurança. Infelizmente, os governos petistas, eles são simplesmente muito rápidos em conseguir essa façanha de disparar, de fazer disparar os números da criminalidade, e é isso que nós estamos vivendo agora. Será que Lewandowski resolve? Começou muito mal, muito mal. Muito mal, Cris. Muitas perguntas sem resposta, Serrão. Agora a gente já tem uma resposta, pelo menos. O Lewandowski já disse a interlocutores que o PL da saidinha sendo aprovado, ele já encaminhou o veto para o presidente Lula. Ó, veta isso aí, deixa o pessoal sair, deixa o pessoal passear, Serrão. Laissez-faire, laissez-passer, né? Aquele velho lema supostamente libertário, mas que aqui no Brasil não, é libertino mesmo. Gente, a nossa esquerda brasileira, ela está se superando na sua capacidade de fazer narrativa demagógica. É impressionante. Essa questão carcerária no Brasil, ela tem que ser tratada com seriedade. Não cabe debate imbecil. Desencarceramento. Não é essa é a questão. O povo brasileiro quer o respeito à justiça. Se você cometeu um crime, você tem que ser punido por esse crime, respeitando-se todo o amplo direito à defesa. Mas tem que ter isso. Aí não, o que essa esquerda está promovendo hoje é a doideira, é o esquema juristocrático que prende quem quer ao bel sabor. Vocês viram aí todo o rigor seletivo aplicado contra os terroristas, né, os golpistas, né, que eles chamaram, né, do 8 de janeiro? Pois é, ali pegaram pesado. Para traficantes, para grandes bandidos, nada acontece, né? E curioso que a gente não aprende as coisas e acontecem também coisas estranhas. Por exemplo, o presidente da República do Brasil fez agora uma viagem à Etiópia. Vocês sabiam que a Etiópia é um dos principais países aí que tem acusações de participar do grande esquema de rotas internacionais de drogas que passam, entram e saem do Brasil? A Etiópia. Pois é. Teve um debate bacana sobre isso aí, entre o presidente Lula, entre o governo da Etiópia, entre especialistas em segurança? Eu não ouvi nada disso, né? Mas, né? A Etiópia. O Brasil não produz uma droga, mas é hoje o maior distribuidor de droga do mundo.
O nosso esquema aqui carcerário, ele é o reflexo desse modelo de parceria estatal entre o crime institucionalizado e o grande crime que fatura milhões ou até bilhões, se bobear, com esquema de narconegócio. Esse negócio funciona bem no Brasil. Narconegócio é uma beleza. Narconegócio elege muita gente no Brasil, financia muita campanha eleitoral, principalmente de partidos de esquerda. Porque o pessoal da direita não é legal de ser bancado pelo narconegócio, porque o pessoal da direita defende encarceramento, defende armamento, defende coisas que a base carcerária populista não gosta. Então eles preferem apoiar o bandido, a turma da esquerda, e financiam ali o político de esquerda que vai defender aquelas pautas caríssimas ao crime institucionalizado. Desencarceramento e por aí vai. Duro é quando a gente tem autoridades como o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal e atual ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, defendendo essa tese esdrúxula do desencarceramento. A questão não é essa. A questão no Brasil é que nós temos que ter a lei para punir quem merece ser punido. Temos que ter estruturas prisionais que realmente atendam, cumpram a função de manter o preso com a mínima dignidade que é necessária a um preso, a uma pessoa, a um ser humano. O cara tem que ter dignidade, não pode estar ali no presídio para ser um pária na cadeia. Então vejam, a gente precisa evoluir nesse quesito. Mas, de novo, o Brasil detesta debater as coisas sérias. Quanto custa um preso hoje no Brasil? Um preso hoje custa infinitamente mais que qualquer estudante de escola pública. Infinitamente mais. E qual é o retorno que você tem para a sociedade brasileira desse preso? Nada. Você não tem nada. Você não tem aqui uma discussão que coloque, que obrigue o preso a trabalhar, por exemplo. Por que o preso no Brasil não trabalha? Não gera a própria receita que vai bancar o seu encarceramento em função de sua culpa própria. Na maioria dos casos, quem está preso foi preso porque merece estar preso, tirando raríssimas exceções aí em que você tem abusos de poder ou erros judiciários crassos que levam alguém preso. No 8 de janeiro a gente está vendo isso. Em outras situações em que isso pode acontecer. Mas na maioria esmagadora do caso isso não acontece. E temos também um encarceramento que é muito curioso. O traficante pé de chinelo está lotando os presídios brasileiros. O traficante rico, aquele que consegue bancar grandes advogados, que tem estrutura para conseguir um habeas corpus depressa, porventura ele seja preso, esse aí está tranquilo, esse está na boa, esse aí está no alto convívio da sociedade brasileira, fazendo grandes compras, fazendo grandes investimentos, posando aí de queridão da alta sociedade, né? Onde ele entra em algumas situações bem, outras mal, mas entra, ele aparece ali, a gente vê essas figuras pipocando, né? Fazendo ostentação de carro de luxo, de joia, de roupa caríssima, frequentam sempre restaurantes caríssimos, ostentando bebida, enfim, esses presos ninguém mexe com eles. Esses bandidos de alta estirpe, o governo não quer saber dessa galera, não fala deles e finge que eles não existem, mas eles são parceiros do consórcio criminoso que comanda o Brasil. Então é esse debate que eu quero que aconteça, e não essa demagogia que está sendo aí capitaneada, lamentavelmente, por um ex-ministro do Supremo Tribunal Federal que resolveu deixar sua poupuda aposentadoria para ser funcionário de Stalinácio da Silva. Dureza. Dureza Serrão, a gente te convida sempre a dar o like, comentar e compartilhar o nosso programa, assinar também a Gazeta do Povo, tem o QR Code na tela, o gazetadopovo.com.br/aniversário, e tem um link na descrição do YouTube, R$5 por mês, nos primeiros 6 meses você fica muito bem informado, informações de primeiríssima qualidade. Marco, o assunto é segurança pública, mas não tem como a gente falar sobre segurança pública e também deixar de lado a questão de Israel e a fala do Lula, porque teve um amiguinho do Lula que foi dar uma entrevista na rádio Band News, o nome dele é Guilherme Boulos, foi perguntado sobre o que ele achava
do discurso de Lula. E ele disse que não era comentarista das falas do presidente Lula e disse mais, que não era candidato a prefeito de Tel Aviv, e sim candidato a prefeito de São Paulo. Quero discutir as questões da cidade de São Paulo. Como você mora em São Paulo, o que dizer dessa fala de Boulos, Marco? É o silêncio sepulcral de um sabujo de terrorista que apoia movimentos terroristas no Brasil também. Olha só, Guilherme Boulos. Guilherme Boulos que tem uma relação boa com Said Tenório, com a turminha do Hamas. Olha só que legal. Entendi. A grande questão, Guilherme, é a verdade, né? Qual que é o papel do jornalista? É enfrentar os poderosos, né? Poder político, poder econômico, em busca da verdade. Então a gente está aqui, a gente analisa os temas que são colocados aí, as pautas do dia, né? E levanta questões a respeito do que está acontecendo, do que pode acontecer. E eu defendo um caminho reto aqui. O meu ponto vai direto de A a B. Então, se tem um ataque terrorista, você condena os criminosos, os terroristas que cometem essas atrocidades. É normal isso daí. O que não é normal é uma pessoa se silenciar e falar que não é prefeito de Tel Aviv e não está disputando a prefeitura de Tel Aviv. Não é um comentário normal. Por quê? Porque é um cara que apoia e tem relatos, e tem fatos, e tem fotos, e tem tudo documentado. Ele apoia o grupo do Hamas. Não é mera questão discursiva ou retórica. Não é uma saidinha de uma entrevista ali, ele foi safo. Não. Prefeito, vereador, deputado estadual, deputado federal, a gente tem que descobrir o caráter da pessoa. Se é um bandidólatra, se é um cara que promove apologia ao terrorismo, se é um cara que quer a abolição do Estado de Israel. A gente precisa entender isso daí. Porque são valores que constroem a pessoa. E o Boulos, assim, a gente sabe de longa data que é um baita de um mau caráter. Não adianta só falar ignorância, né? Você tem níveis de ignorância, mas chega num determinado ponto que tem que ser um baita de um estúpido para achar que o cara chegando de Celtinha lá, dirigido por um motorista, para fazer a foto que vai sair na capa da Folha, tem que ser um imbecil para acreditar no papinho do cara que viaja de jatinho para cima e para baixo e fala em taxação dos mais ricos. Então, no fundo, é sempre a mesma coisa. O Boulos é uma espécie de Lula do PSOL, sabe? Ele é uma figura que a imprensa, inclusive, vai dar um tom carismático. Preparem-se para ver uma grande operação midiática da imprensa, pseudo-imprensa, né? Imprensa fajuta, marrom, podre, que vai dar essa conotação Boulos, paz e amor. Imagina, olha isso, né? Invasor de propriedades, paz e amor. É que nem socialismo e liberdade, né? São duas questões completamente antagônicas. Conceitos que são impossíveis de você colocar numa mesma frase ou em qualquer construção verbal. A não ser que você fale, o socialismo é contra a liberdade. Aí tudo bem. Agora, querer trabalhar um com o outro, somando os dois, é um mau-caratismo horrendo. Mas pior do que isso, meus amigos, preparem-se para o TSE. O Tribunal Superior Eleitoral, dirigido por Alexandre de Moraes, vai permitir que nós façamos esses paralelos com base documental, fotográfica, de relatos, de depoimentos, de gravações? Ou vai ser que nem na época da campanha do Bolsonaro 2022? O Bolsonaro foi multado por ter falado que existe uma relação, existe um vínculo entre o PT e o PCC. E agora a gente está vendo aí, investigação policial. Não precisa desta investigação policial. Existem várias. Existem várias. São dados históricos. Então,
por incrível que pareça, olha como os temas se conectam. A gente está falando de uma crise diplomática sem precedentes que o Lula enfiou o Brasil. E de da expressão máxima de mau hálito da alma do Lula. Para usar uma expressão que o Piperno usava. É o mau hálito da alma do Lula. Essa cabeça doentia, podre. Mas aí existe um cara no meio da democracia brasileira, acima do bem e do mal. Eu tenho um quadro do Alexandre de Moraes em cima da minha cama, assim, eu rezo para ele todos os dias. Eu me ajoelho e rezo para o Alexandre de Moraes, porque ele salva a democracia todos os dias. E eu acho, sem exagero, que o Alexandre de Moraes vai salvar a democracia de novo, impedindo qualquer pessoa, qualquer comentarista, qualquer jornalista de fazer a conexão Boulos ou candidatos da extrema esquerda com o Hamas. Preparem-se, meus amigos. Por isso que eu falo e repito todo santo dia. O maior problema do Brasil, mesmo com a declaração estapafúrdia, nojenta, asquerosa do Lula, continua sendo o senhor ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. E o Marco falou do Alexandre de Moraes. Temos que falar dele porque ele simplesmente manteve o depoimento de Bolsonaro para a próxima quinta-feira, dia 22. E disse, inclusive, que o ex-presidente não tem que dar pitaco em horário nem dia de depor. É ele que manda, Cris. O homem mandou, tem que ir. Como tem só um tweetinho aqui, vamos falar o seguinte. Ele mandou, Bolsonaro sempre respeitou as leis, já confirmou presença e já avisou que vai ficar calado. Vai usar do seu direito de ficar calado. Por quê? Porque os seus advogados não tiveram acesso aos autos. Porque os seus advogados não tiveram acesso à delação, entre aspas, do Mauro Cid. Não existe delação, tá, pessoal? Mauro Cid concordou em responder perguntas feitas a ele. Ele concordou em não ficar em silêncio. É isso. Não delatou porcaria nenhuma. Delação é coisa de bandido, de comparsa do Lula, Marcelo Odebrecht, Palocci, esses fizeram delação. O do Cid, embora a imprensa militante esteja chamando de delação, é um mero documento, é uma resposta, ele concordou em responder as perguntas que fizessem a ele. Tanto que dentro da própria investigação dizem que aquilo não serviu para nada, porque ele respondeu e não tem crime. Então a gente está vendo essa sequência de novelas aí. Então o Bolsonaro já falou, vai ficar calado. E nós vamos à Paulista dia 25 para mostrar a força dos que de fato defendem a democracia no Brasil. Não é Bolsonaro, é defesa da democracia. Estaremos lá. Estaremos lá, a cobertura da Gazeta do Povo exclusivo, vocês não podem perder. Serrão, de alguma forma o Alexandre de Moraes quer atrapalhar também essa manifestação, com esse pedido para que Bolsonaro fale de qualquer maneira na quinta-feira. A impressão que se tem é que o sistema de poder no Brasil está tentando criar aí um obstáculo psicológico, tentar dar uma armadilha psicológica para Jair Bolsonaro para esse evento de domingo, mas a tendência é que esse tiro acabe saindo pela culatra e Bolsonaro saia muito mais forte desse evento de domingo do que antes de todo esse acontecimento de massa. Vamos aguardar. Marco, dia 25 lá na Paulista, sendo esperado muitos parlamentares também. Vamos ver se o Alexandre de Moraes não impede isso até lá, né? Tudo depende do estado de carência afetiva do Alexandre de Moraes. Se ele estiver muito carente, ele vai vazar umas notinhas para o pessoal do Metrópolis e da Globo, vai trabalhar com a assessoria de comunicação que ele tem no gabinete dele do Supremo Tribunal Federal e vai querer roubar a atenção. Ele é especialista nisso. Mas eu espero que não tenhamos novidades até o dia 25. E eu tenho certeza que vai ser muito maior do que o que a Globo vai falar. Se a Globo falar que tem 10 mil pessoas, é porque tem 3 milhões de pessoas na Paulista. Podem ter certeza disso. É isso aí. Se você quer acompanhar a manifestação do dia 25, toda essa pressão internacional em cima do Lula e todas as outras notícias que aparecem no dia a dia, você tem que assinar a Gazeta do Povo. E se você ainda não conhece a Gazeta do Povo, tem o vídeo do Lucas aí para você conhecer. Se você já está cansado de ouvir que o Brasil é o país do futuro, talvez seja melhor responder assim: o Brasil do futuro sou eu. Já imaginou se 200 milhões de pessoas dissessem isso ao mesmo tempo? Diga isso uma vez em voz alta e você vai entender o que queremos na Gazeta do Povo.
que cada pessoa neste país sinta o poder que tem de fazer mais, de fazer melhor, de construir alguma coisa apesar dos obstáculos. Fazemos jornalismo com convicções porque desistir não é uma opção. Sabemos que os dilemas do nosso tempo exigem mais informação, nem ruído, nem lacração. Assine a Gazeta agora e entre em uma comunidade que sabe falar em primeira pessoa. Desistir não é uma opção. E amanhã nós estaremos aqui às 14 horas para falar muito mais com vocês. Muito obrigado, Cris. Obrigada, Guilherme. Beijo para o Serrão, para o Marco, para nossa audiência. E me despeço lendo aqui o comentário do Damásio Polak Filho. Tinha outros dos nossos seguidores comentando a mesma coisa. Eu achei um raciocínio bastante lógico. Países que o Lula não consegue mais visitar: Argentina, Israel e Brasil. É isso aí, Serrão. O homem não pode mais voltar para o Brasil, Serrão. Tem frase hoje, não? Não, hoje tem um comunicado importante. Parabéns aos assinantes, leitores e todos que assistem o nosso programa Sem Rodeios da Gazeta do Povo. De 20 de março do ano passado até ontem, ultrapassamos 20 milhões de visualizações só no YouTube. Parabéns para todos nós. Valeu, Serrão, parabéns para todos nós. Marco, é isso aí. Vamos cada dia crescendo mais, levando a verdade para a nossa audiência. É isso aí, meu amigo. Obrigado, Guilherme. Um beijo para a Cris, para o Serrão, para a nossa audiência fantástica. Lembrar o pessoal de não se esquecerem. Sempre tem 40%, de acordo com o YouTube, que não se inscreve. Então, pega um tempinho agora no final, dá o like e se inscreve no canal da Gazeta, que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Tá cheio de conteúdo de primeira qualidade aqui para vocês. Valeu! Valeu, meu amigo. É isso aí. Assine a Gazeta do Povo e amanhã esteja conosco. Muito obrigado aos mais de 20 mil que nos acompanharam novamente. Esse recorde é sempre de vocês. Obrigado e até amanhã.